Etiomu. Casamento. Distribuição Sinapse. Versão brasileira. Áudio News. Para um homem e uma mulher que estão se preparando para iniciar uma vida juntos, a cerimônia do casamento é um rito de passagem. O portal para uma nova vida, que ambos têm certeza de que será muito feliz porque estão apaixonados. Minha amada, aceita a mim como marido perante a Deus e aos homens? Aceito. E você, me aceita como esposa perante Deus e os homens? Aceito. Eu aceito você como meu marido e prometo lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e prometo respeitá-lo por todos os dias da minha vida. Eu aceito você como minha esposa e prometo lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e prometo respeitá-la por todos os dias da minha vida. Com essa troca de votos, com essas palavras mágicas, o casal ingressa na vida de casado, que envolve muito mais do que a cerimônia do matrimônio em si. Os parceiros enfrentam o cotidiano juntos para garantir a própria sobrevivência e gerar filhos. A meta maior do casamento é a sobrevivência da família e, por consequência, a sobrevivência da sociedade. O casamento é também uma aliança, fundamentada em interesses econômicos, políticos ou culturais. Ela reforça os laços entre as famílias dos noivos. Estranhos ou até inimigos podem se tornar aliados através de uma aliança matrimonial. Cada cultura, com suas crenças e valores, desenvolveu um conjunto de ritos para celebrar a união de um casal. E esses ritos têm um valor incalculável. Um laço que só pode ser rompido pela morte. Uma estrutura para a vida lado a lado. Uma parceria em que cada cônjuge apoia o outro na batalha da vida. Um vínculo de intimidade que permite partilhar emoções. O casamento pode ser definido de muitas maneiras. Já que o casamento é fundamental para uma sociedade organizada, autoridades religiosas e civis sempre tentaram estruturá-lo e regulamentá-lo. Mas, atualmente, a própria instituição do casamento vem sendo posta em questão. As pessoas estão preferindo se unir livremente, vivendo como casais sem oficializar o casamento. A solidez do casamento também foi abalada com o advento do divórcio, estimulado por uma moral menos rígida. Desde o início dos anos 90, 1.400.000 casais americanos se divorciaram. Foi um número 3 vezes maior que o registrado nos anos 60. Será que o futuro do casamento está ameaçado? Desde que homens e mulheres começaram a formar casais, esses casais começaram a se separar. A história do casamento está ligada à história do divórcio em todas as culturas, de todos os locais, em todas as épocas. Mas o fenômeno do divórcio esconde um outro dado. No mundo todo, a maior parte das pessoas que se separam volta a se unir. Nos Estados Unidos, mais de 75% das pessoas que se divorciam vão voltar a se casar. O casal.
Eu entro primeiro e depois... O conceito de casal já existia bem antes do casamento nos moldes que conhecemos hoje. No mundo inteiro, a maior parte dos seres humanos forma casais. Mas, na natureza, a monogamia é muito rara. Apenas 3% dos mamíferos formam casais para criar seus filhotes. Os nossos parentes chimpanzés não agem assim, nem os gorilas ou orangotangos. Então a pergunta que fica é, por que os seres humanos se unem em casais? A minha teoria é que há milhões de anos, quando as árvores estavam desaparecendo, essa parte já é comprovada, não é teoria. Bom, nessa época, nossos ancestrais foram forçados a descer para o chão e a se apoiar em 2 pés e andar eretos para poderem carregar paus, pedras e armas. Nesse estágio, as mulheres passaram a ter que carregar seus bebês no colo, em vez de levá-los nas costas. E eu não imagino como essas mulheres, há milhões de anos, carregavam um peso de até 10 quilos em um dos braços, paus e pedras no outro, e ainda conseguiam se proteger e catar frutos para comer. Elas começaram a precisar de um parceiro que as ajudasse a criar os filhos. Assim, para as mulheres, era essencial formar pares, e isso devia ser conveniente para os homens. Há 3 ou 4 milhões de anos, um homem não teria como coletar comida o suficiente e proteger um grupo de mulheres, mas ele podia cuidar de uma só. Foi assim que a união dos casais se tornou fundamental para as mulheres e conveniente para os homens. A partir daí, desenvolvemos uma fisiologia cerebral que nos leva a querer buscar um parceiro e criar filhos com ele também. Em que época os nossos ancestrais começaram a celebrar as suas uniões? Não existem evidências arqueológicas que provem essa teoria, mas o matrimônio foi provavelmente um dos primeiros rituais criados pelo homem. A meu ver, a evolução do conceito de casamento acompanhou a evolução do ritual em si, da linguagem e da capacidade de atribuir significado ao mundo à nossa volta. O homem é um animal capaz de dizer que uma porção de água é água benta. Nós atribuímos um novo sentido a essa água. Eu acho que o impulso de formar pares nasceu de uma necessidade natural. E em algum ponto desenvolvemos a capacidade da linguagem e um córtex cerebral muito evoluído e capaz de pensamentos e simbologias complexas. A partir daí, passamos a atribuir uma carga de sentido a esse impulso e ele se transformou em casamento. Será que, no princípio, todos os casamentos eram monógamos, compostos apenas de uma mulher e um homem? Isso não se sabe. Mas a revolução agrícola, que permitiu que as pessoas passassem a armazenar alimento, com certeza abriu a possibilidade de um homem ter várias esposas. A poligamia traz vantagens genéticas para o homem, já que aumenta as suas chances de ter uma prole numerosa. Mas ela também tem vantagens econômicas. Muitas esposas e muitos filhos podem ajudar com o trabalho na lavoura. A poligamia existe sob 2 formas. A poliginia, em que um homem pode ter 2 ou mais esposas simultaneamente. E a poliandria, em que a mulher pode ter mais de um marido simultaneamente. É bastante comum que essas situações estejam ligadas a fatores econômicos.
Em casamentos de poliginia, por exemplo, há muitas mulheres que gostam de que o marido tenha outras mulheres. Elas dizem a ele: eu levo uma vida difícil, passo o tempo todo cuidando das crianças, preciso catar lenha e cuidar da plantação e dos animais. E se um dia eu ficar doente, vai ser um Deus nos acuda. Por favor, arrume uma segunda esposa. Assim ela vai me ajudar, eu vou ajudá-la e nós duas vamos cuidar juntas da família. A poliandria é muito rara, ao passo que a poliginia é bastante comum. Mais de 80% das sociedades existentes no mundo permitem que um homem tenha diversas esposas. Em muitas culturas muçulmanas, o homem é encorajado a ter mais de uma esposa e, mais cedo ou mais tarde, a maioria acaba mantendo 2 esposas ao mesmo tempo, ou até 3 ou 4. Mas mesmo nas sociedades em que a poliginia é praticada, o homem não consegue mais de uma mulher que vá acompanhá-lo durante um período longo de tempo. É preciso que esse homem seja rico e seja capaz de oferecer vantagens à mulher para persuadi-la a tomá-lo como um parceiro para o resto da vida dela. Seja monógamo ou polígamo, o casamento é sempre regulado por determinadas normas. A mais importante delas é a proibição do incesto. O casamento entre parentes próximos é considerado tabu. Casais consanguíneos, membros da mesma família, podem gerar crianças com anomalias genéticas. O risco disso acontecer é tão grande que esse tabu é respeitado no mundo todo. Uma das poucas exceções de que se tem conhecimento é o Egito. Há 3.500 anos, na época dos faraós, era costume que as princesas se casassem com seus meios-irmãos. Os casamentos consanguíneos preservavam a pureza da linhagem real e evitavam as disputas pela sucessão. Além do tabu do incesto, existem muitas outras normas que definem com quem uma pessoa pode ou não se casar. São as normas de endogamia e exogamia. Um exemplo clássico seria uma norma de exogamia que determina que o homem se case com alguém de fora do seu território de caça. Ao desposar uma mulher de um outro grupo de caçadores, ele assume o compromisso de caçar para os pais dela por alguns anos, até que nasça um determinado número de filhos. Então ele pode voltar ao seu próprio território levando a esposa e os filhos. Dessa forma, eram feitos laços com outros grupos. Os homens ficavam conhecendo outros territórios de caça e, se enfrentassem dificuldades, poderiam se mudar para lá ou caçar para eles se estivessem passando por um momento ruim. As normas de exogamia trazem grandes benefícios sociais e as normas de endogamia também. Em determinadas sociedades do Oriente Médio, é preferível que o homem se case com a filha do irmão de seu pai. É um casamento consanguíneo, de certa forma, mas que traz vantagens por manter a riqueza da família dentro da própria família. Há 4.000 anos, os sumérios já celebravam o casamento. O pai do futuro noivo escolhia uma menina para ser a esposa de seu filho e ela era trocada por um dote, uma compensação em dinheiro e bens chamada de teratum. Com isso, a noiva se tornava uma propriedade do marido. No dia em que fosse viver com ele, ela recebia o seu dote pessoal, ou xerictum, composto de terras, escravos ou joias. O valor do dote era discriminado no contrato de casamento. A instituição do casamento já soma milhares de anos de existência. Mas ela passou por muitas mudanças ao longo desse tempo. Casamento civil, casamento religioso.
O casamento é uma manifestação da profunda necessidade das sociedades humanas de se perpetuarem através das suas descendências. Elas herdarão seus bens, suas riquezas e sua cultura. No Ocidente, nos primórdios da era cristã, o casamento era, acima de tudo, um contrato que estabelecia acordos financeiros para reger a vida em conjunto do casal. Esse contrato tinha um valor legal. Ele possibilitava que se fizesse a distinção entre um casamento oficial e o mero concubinato. Mas nessa época, o matrimônio ainda não era um rito religioso. Desde o princípio da era cristã, a Igreja tentou intervir, mas sem sucesso. Então, pouco a pouco, a influência da Igreja cresceu até conseguir tornar sacro o rito do matrimônio. E isto ocorreu no século IX, na era carolíngia. E por que isso? Simplesmente porque antes os homens podiam ter diversas esposas, diversas concubinas. A liberdade sexual era tanta que alarmou a Igreja, que resolveu tomar uma providência. O clero quis impor alguns limites àquela onda de sexualidade bestial. Dessa forma, o casamento foi cristianizado. Mas isso não aconteceu de forma tão simples. A Igreja enfrentou forte resistência, pois as tribos germânicas que haviam invadido a Europa estavam apegadas aos seus próprios costumes matrimoniais. O próprio Carlos Magno aderiu aos costumes bárbaros. Além da esposa legítima, ele mantinha diversas concubinas. Depois da queda do Império Romano, houve diversos grupos onde se disseminou a prática da poliginia. Os reis das dinastias Merovingia e Carolíngia, por exemplo, eram polígamos, e as grandes famílias acertavam casamentos entre si para firmar alianças. Essas famílias tinham muitas posses e também usavam o casamento das viúvas, o divórcio e outras práticas para servir aos seus propósitos econômicos. O que a Igreja fez a partir do ano 400 foi criar uma série de regulamentos para quebrar o poderio dessas famílias. Proibindo a poligamia, o divórcio e a coabitação, a Igreja conseguiu reduzir o número de herdeiros das famílias mais poderosas, aumentando as próprias chances de herdar vastas fortunas. O divórcio não existiu em todas as épocas, mas com certeza existia na antiguidade. Os gregos e romanos o praticavam. No princípio da Idade Média, os teutões, os francos, todos os povos chamados bárbaros também se divorciavam. Mas quando o casamento foi cristianizado no período carolíngio, por volta do século IX, é claro que o divórcio passou a ser impensável. O laço do casamento era indissolúvel, fidelidade até que a morte os separe. A Igreja impunha sua autoridade sobre humildes e poderosos. Ao final do século XI, o rei Filipe I da França desafiou o poder da Igreja Católica. Sua esposa, Berthe, da Holanda, lidera apenas um filho. Querendo ter mais herdeiros, ele a repudiou e passou a ter um caso amoroso com Bertrade, esposa do conde de Anjou. A Igreja desaprovava tal conduta e excomungou Filipe I 3 vezes. O longo processo de cristianização do casamento chegou à sua conclusão no ano de 1199, quando o Papa Inocêncio III determinou que o matrimônio era um sacramento da Igreja, como o batismo. Mas na Inglaterra do século XVI, outro rei iria abalar os fundamentos religiosos da nobre instituição do casamento. Eu, um amante das mulheres, é assim que serei lembrado? É injusto, é ridículo.
Eu, Henrique VIII da Inglaterra, tive 6 esposas, admito. Mas o fiz exatamente pelo mesmo motivo que Felipe I. Eu também tinha necessidade imperiosa de gerar herdeiros. E então, 500 anos depois do que houve com ele, queriam me negar o divórcio e me excomungar? Eu não poderia me submeter a isso. Em 1531, obriguei o parlamento a nomear a mim e o rei como chefe supremo da igreja e do clero na Inglaterra. Daí em diante, eu passei a tomar as decisões. A Inglaterra rompeu com a Igreja Romana. E o país não foi um caso isolado. Na Alemanha, Suíça e Suécia, os movimentos reformistas já começavam a questionar a autoridade da Igreja. Algumas correntes protestantes passaram a permitir o divórcio. A resposta da Igreja Católica não poderia ter sido mais direta. Em 1563, o Concílio de Trento definiu as regras do casamento e reafirmou a indissolubilidade dos votos do matrimônio. O divórcio era impensável. A autoridade civil, silenciada durante séculos, voltou a se manifestar com veemência durante o levante que ficou conhecido como a Revolução Francesa. A Assembleia Nacional proclamou o preceito do casamento civil em 1791 e o preceito do divórcio em 1792. A Revolução Francesa foi um marco crucial na história do casamento, pois foi nessa ocasião que o casamento civil e o divórcio foram instituídos. Na verdade, era muito fácil se divorciar sob a alegação de incompatibilidade de gênios. Como consequência disso, nos primeiros meses de 1793, o número de divórcios registrados se igualou ao número de casamentos. As pessoas se casavam e resolviam se divorciar dias depois, ao enfrentarem a sua primeira briga. Funcionava quase como uma brincadeira. Então, Napoleão pôs um fim a essa onda de divórcios. Ele proibiu o divórcio por incompatibilidade de gênios, mas o manteve em casos de crueldade, condenação por um crime grave e adultério. O imperador francês estabeleceu as regras para o divórcio em um documento que continua em uso até hoje, o Código Napoleônico. E ele próprio teve sua vida pessoal afetada pelas leis que regulavam o casamento. Afinal, ele também precisava de herdeiros. Em dezembro de 1909, Napoleão repudiou sua esposa Josefina para se casar com Marie-Louise de Habsburgo. Ela gerou um filho dele. Para sua infelicidade, Napoleão viu o reinado se esfacelar poucos anos mais tarde. Ele foi exilado e seu filho morreu aos 20 anos sem jamais subir ao trono. Durante séculos, as autoridades civis e religiosas disputaram entre si o direito de regulamentar o casamento, mas hoje elas operam lado a lado. A Igreja santifica o casamento, dando-lhe o aspecto sagrado. E o Estado cuida para que a parceria entre os esposos se faça dentro da lei e da justiça. A cerimônia. Em todas as épocas e todas as culturas, o casamento sempre teve um denominador comum: o fato de estabelecer uma aliança. Pode ser um casamento civil ou religioso, celebrado regiamente ou ser simplesmente a assinatura de um contrato. Mas ele sempre estabelece uma aliança. É um pacto que sela a união entre um homem e uma mulher e entre as famílias de ambos. E trata-se de uma prerrogativa exclusiva da espécie humana. A primeira coisa que me ocorre ao pensar em casamento é a fusão entre as famílias. O parentesco por afinidade é uma coisa que não existe na natureza. Ao criar o casamento, o homem criou uma nova categoria de parentesco que não existia na natureza.
Como todos os momentos importantes da vida humana, o casamento é marcado por um ritual, geralmente conduzido diante de testemunhas. Em certos casos, o casamento não requer uma cerimônia grandiosa, preparada com muita antecedência. Nas ilhas Trobriand, no Pacífico Sul, rapazes e moças são encorajados a fazer experiências sexuais entre si. Eles têm uma série de casos amorosos. O costume manda que, se a moça não está interessada em se casar com o rapaz, ela deixe a casa dele antes do amanhecer. Se os dois são vistos juntos na manhã seguinte, isso é tomado como um sinal de que desejam se casar. Para o casamento ser confirmado, é preciso simplesmente que a moça, com o consentimento do seu parceiro, seja vista na porta da casa dele ao amanhecer. Então a notícia se espalha rapidamente na comunidade. Se os pais da moça estiverem de acordo, levam inhames cozidos para os recém-casados e está celebrada a união. Seja numa sociedade em que a cerimônia dure poucos instantes ou dias inteiros, as famílias de ambos os noivos devem aprovar a união e estar presentes. Elas sabem que um dia o novo casal irá herdar tudo o que possuem. Por muitas gerações, o casamento foi um contrato social. Um contrato entre duas famílias e, acima de tudo, entre dois pais. O que importava era o crescimento da família. Os desejos dos jovens noivos não eram levados em conta. O casamento devia ser vantajoso economicamente para a família, trazer a sua ascensão social ou vantagens políticas. Ele era travado para preservar uma herança e também para proteger uma sociedade de excessos sexuais que poderiam levar à sua desagregação. Sim, no início o casamento era isso tudo, sim. Observando cerimônias de casamento em diversas culturas e religiões, podemos notar similaridades. A tradição está ligada a uma lenda latina resgatada por Aulus Gellius. Acreditava-se que uma veia ligava o dedo anular da mão esquerda diretamente ao coração. Sendo assim, esse dedo seria a escolha mais lógica para portar o anel de noivado. Desabastadas aos das mais simples, encontraremos os mesmos elementos. A aliança, por exemplo, pode ser feita de ferro, de ouro ou simplesmente de palha. No mundo inteiro, casais juram honrar seus votos e cumprir as suas juras. A maioria acredita verdadeiramente que irá passar o resto da vida em união, até que a morte os separe. Mas no mundo ocidental, 1 em cada 2 casamentos está fadado ao fracasso. Muitos fatores contribuem para isso. Dentre os mencionados mais frequentemente estão os problemas sexuais, a infidelidade, as brigas e a falta de comunicação entre os cônjuges. Em sociedades onde as pessoas podem acumular muitos bens, os procedimentos de divórcio costumam ser complicados. Mas essa não é a regra geral. As regras para o divórcio variam imensamente. Num grupo indígena da América do Sul, por exemplo, quando o homem quer se livrar de um casamento, ele simplesmente volta da caça e deixa sua presa na porta da cabana de outra mulher. Isso marca o fim do casamento. Hoje, novas realidades sociais estão levando o casamento a tomar rumos imprevistos. Novas formas de concubinato.
Nas últimas décadas, surgiu um novo fenômeno nos países desenvolvidos. O casamento se tornou um bem de consumo, uma indústria. Os empresários do ramo expõem todo tipo possível de produtos em grandes feiras para que o cliente possa fazer do seu casamento o dia mais lindo da sua vida. Para os noivos, resgatar o sentido mais profundo e sagrado do casamento sob tanta pressão comercial se tornou um desafio. Nos Estados Unidos, uma cerimônia de casamento custa, em média, $20 mil. Existem cientistas sociais que afirmam que na América do Norte a vida ficou tão confortável que as pessoas sentem quase uma necessidade psicológica de rituais grandiosos. Mas, a meu ver, isso é só um sintoma de um processo mais profundo. O aspecto econômico está tão arraigado em todos os setores das nossas vidas que transforma praticamente tudo em mercadoria. Outro dia eu vi um anúncio que trazia uma montagem com Fred Astaire dançando por uma escadaria com um aspirador de pó na mão. Nem os mortos estão a salvo da comercialização imposta à nossa sociedade. É uma sociedade em que as pessoas podem comprar sua identidade através do consumo. Hoje em dia os rituais são só mais uma mercadoria. Mas para algumas pessoas, o casamento continua sendo o que sempre foi. Um ritual. Uma cerimônia em que duas pessoas trocam votos diante de testemunhas. Nós nos casamos porque queríamos construir uma vida juntos. Acho que esse foi o principal motivo. Alguém pode alegar que não é preciso casar para isso. Mas trocamos votos no matrimônio perante a igreja. Você dá valor. Dá um sentido especial à coisa toda. E acho que foi por isso que nós decidimos nos casar na igreja. Para mim é uma questão de amor. É um amor quase perfeito, mas humano também. É tão perfeito quanto um amor humano pode ser. Porque resolvi me casar para celebrar o meu amor. Na minha cabeça e no meu coração eu já estava casada. Porque na igreja, diante de Deus, porque o amor que eu sentia era tão forte que eu me sentia enaltecida. O amor me levou para mais perto de Deus. Eu tive uma criação católica e quero expandir a minha fé através do nosso casamento. Através de nós dois e também através da família que nós vamos construir. Notre famille à venir? Enquanto alguns casais se empenham em resgatar o sentido mais espiritual do casamento, outros não veem necessidade de se submeter a nenhum contrato para iniciar uma vida juntos. Nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de casais simplesmente moram juntos. Esse número é 4 vezes maior do que era em 1970. Eu não sou a favor nem contra o casamento. Essa instituição simplesmente não tem importância na minha vida. Eu não sinto necessidade que tenha. O que importa é o amor e nós nos amamos. Nós já estamos juntos há 13 anos e poderíamos ter nos casado há 12. As pessoas que conhecemos e que frequentam a nossa casa não perguntam se somos casados ou não. Não existe mais pressão. Não nos sentimos pressionados pela sociedade. Eu amo Jean-Pierre e ele me ama. Essa é toda a garantia de que eu preciso. Ter um papel assinado não assegura a felicidade. A comunicação entre o casal, a relação com o parceiro, o amor e os filhos são o que importam a longo prazo e não um papel assinado. Enquanto alguns rejeitam o casamento, outros o exigem como um direito. Esse é o caso de homossexuais em vários países do mundo. Eles querem o reconhecimento civil de suas uniões para que possam ter os mesmos benefícios sociais que os casais heterossexuais. Alguns países passaram a reconhecer os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A Dinamarca foi o primeiro em 1989. Em seguida vieram a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Holanda.
Nós conversamos com o pastor sobre cada detalhe da cerimônia e explicamos como nos sentíamos. E, depois de acertar tudo isso, criamos uma cerimônia para atender às nossas necessidades. Nós acrescentamos alguns elementos. No final, ela ficou um pouco mais extensa, mas o resultado foi muito mais comovente. Quando eu conheci Daniel, eu comecei a me liberar mais, até decidir celebrar o casamento e convidar um monte de gente. E quando os convidados viram o modo como criamos a nossa cerimônia, eles nem acreditaram. Eu não quero mais me esconder. Eu quero que todas as pessoas saibam que nós temos o direito de ser felizes. Nós levamos uma vida pacata numa casa confortável, temos nossos empregos, pagamos impostos como todo mundo, temos uma vida normal. Acho que eu construí uma coisa que queria muito. Temos uma vida em comum, nós compramos uma casa e eu tenho um namorado que eu amo. E nós dois estamos crescendo com esse amor. Eu sempre quis isso e foi o que construí. Nós construímos. Isso mesmo. Embora certos sacerdotes concordem em abençoar casais homossexuais, essas uniões ainda despertam polêmica quando se trata de obter o reconhecimento do Estado e das autoridades religiosas. Obviamente, esse tipo de casamento só pode ser civil, porque o casamento cristão se fundamenta na ideia da procriação dos filhos. Essa é a sua única meta. Sendo assim, o casamento homossexual só pode ser reconhecido segundo as leis civis. É por isso que ele nunca existiu antes. Mas agora, pela primeira vez, ele é possível. Homossexualismo, concubinato, mercantilização, divórcio. O casamento mudou muito desde a época dos nossos avós. Mas como temos feito desde que nossos ancestrais desceram das árvores, nós, seres humanos, continuamos a buscar parceiros. Para o melhor e para o pior. O futuro do casamento. Em muitos lugares do mundo, o casamento foi durante um longo tempo uma forma de escravidão para as mulheres. Elas eram negociadas como se fossem bens, eram separadas de suas famílias e pessoas queridas. Confinadas em haréns ou usadas como animais para o serviço. Durante muito tempo, as mulheres foram vítimas de casamentos que não escolhiam. Mesmo na atualidade, 5.000 mulheres são mortas a cada ano na Índia por causa de dotes considerados insuficientes. Nos Estados Unidos, vem sendo praticada uma nova forma de comercialização de mulheres. Solteirões abastados podem escolher suas esposas em catálogos. As candidatas recrutadas em países pobres estão dispostas a se submeter a esse esquema em troca de uma passagem de avião e da esperança de uma vida melhor. Apesar desses resquícios de barbárie, o século XX foi uma época de transformações radicais na divisão de poder entre maridos e esposas. Emancipadas e independentes economicamente, as mulheres ocidentais não precisam mais jurar obediência a seus maridos. Eu acho que hoje em dia o casamento está se tornando mais interessante do que em qualquer outra época da história conhecida. As mulheres estão mais educadas, são mais interessantes e desembaraçadas. Hoje, tanto o homem quanto a mulher chegam ao casamento com mais a oferecer.
Mas ainda não existem regras que orientem essa nova parceria. Os modelos antigos foram derrubados sem que nenhum outro tomasse o seu lugar. Essa falta de modelo está causando perturbações nas relações entre os cônjuges. E os laços do matrimônio estão se enfraquecendo. Hoje, casamentos ruins podem ser encerrados. Finalmente, nós temos a oportunidade de terminar uma relação ruim na tentativa de encontrar uma melhor. Atualmente, dá-se uma importância tremenda ao companheirismo no casamento. No passado, homens e mulheres se casavam por motivos econômicos. Eles eram impelidos para o casamento. Se um dos parceiros partisse ou morresse, era preciso achar um substituto. Hoje, a nossa gama de escolhas é muito maior. Nós alimentamos uma forte convicção de que o casamento deve ser divertido e interessante. Nós dispomos de livros e de outras ferramentas para aprender a melhorar o casamento e temos a disposição para acreditar que o casamento é importante para o espírito. Eu acho que estamos entrando numa era em que será possível fazer os casamentos mais interessantes que a humanidade teve a chance de experimentar. Diante da explosão do número de divórcios nos países ocidentais, muitas pessoas se preocupam com o futuro do casamento. Essa honrosa instituição poderá sobreviver ao próximo milênio? Eu não acho que o casamento esteja fadado a desaparecer. Provavelmente a sua estrutura irá mudar. E não sei quais vão ser os efeitos da economia globalizada no casamento nas sociedades fora do bloco ocidental. Pois nelas ele ainda marca a aliança entre as famílias. Ainda precisamos ver como a globalização da economia irá afetar essas sociedades. Eu acho que o casamento humano nunca vai desaparecer. A fisiologia do nosso cérebro determina a busca do parceiro e temos fortes mecanismos culturais que nos impelem a essa busca. Nós somos um animal feito para viver aos pares e enquanto a espécie humana sobreviver, existirá o casamento. Mães solteiras. Gente divorciada ou descasada. Famílias reconstruídas. Concubinato livre. Pais homossexuais. Nos Estados Unidos, quase metade das crianças vivem em famílias não tradicionais. As estruturas do casamento foram abaladas e hoje o ataque recai sobre as suas bases mais profundas. Os bebês de proveta já são uma realidade. E a inseminação artificial permite que as pessoas tenham filhos sem se casar e dispensando até mesmo a relação sexual. Com bancos de esperma e de óvulos, talvez seja possível até escolher as características dos nossos filhos, como a cor dos olhos, a altura e até o grau de inteligência. Mas a ideia de uma criança sem pais questiona a essência da instituição do casamento. Se é possível tomar o passado como base para prever o futuro, é provável que homens e mulheres continuem a se unir, seja através de ritos religiosos ou civis, formal ou informalmente. Nossas sociedades romperam os laços com as suas tradições e os ritos que marcavam nossas vidas do nascimento à morte estão em vias de desaparecer. O mesmo acontece com o casamento. Hoje, quando dois jovens deixam suas famílias para iniciar uma vida juntos, não existe cerimônia para marcar esse momento decisivo. Talvez o ser humano precise inventar novos rituais.
Será que as regras do casamento tendem a ficar mais flexíveis ou tendem a voltar a ser rígidas como antigamente? Tudo é possível. Ao longo dos séculos, o casamento esteve em constante evolução, acompanhando as mudanças da sociedade. E ninguém pode prever que rumo ele vai tomar agora.